Boa tarde, moçada, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar a prova de geografia do Colégio Naval, realizada no dia 3 de outubro de 2021. Havendo qualquer dúvida, pode perguntar na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de atendê-los. Vamos lá, moçada. Primeira questão. Essa prova é a prova verde, ok? Leia o trecho abaixo. O Brasil possui uma variada gama de províncias minerais, reflexo de sua extensão territorial e formação geológica. Sobre a produção mineral e a sua ocorrência no território nacional, assinale a opção correta. Letra A. Os seus principais jazimentos metálicos estão localizados em áreas de formações geológicas mais recentes. Errado. Os minerais metálicos estão associados aos terrenos formados na era pré-cambriana, arqueozoica e, sobretudo, proterozoica, onde se processou a metalogênese, ou seja, o processo que deu origem aos minerais metálicos. A era pré-cambriana é a segunda era geológica mais antiga existente. Já identificamos um erro. Com destaque para o carvão mineral. O carvão mineral é uma fonte de energia de origem fóssil, o qual é bastante explorado na província geológica de Carajás. A província mineral de Carajás é rica em minério de ferro. Lá também encontramos cobre, encontramos manganês e outros recursos, ouro e por aí vai. Outro erro da afirmativa. B. No estado do Mato Grosso do Sul, em pleno Pantanal mato-grossense, encontram-se jazidas de minério de ferro, as quais, em função da distância dos centros consumidores e da carência de meios de transporte, acabam tendo sua produção comprometida. A verdade, o maciço de Urucum é uma rica província mineral, rico em minério de ferro e também manganês. A produção lá é pequena e boa parte dela destina-se aos mercados da Bolívia, Paraguai, Argentina. Anos atrás, o governo até cogitou em construir uma ferrovia ligando essa província mineral à região sudeste. Mas aqui na região sudeste nós encontramos o quadrilátero ferrífero ou central, lá em Minas Gerais, que é uma das mais ricas províncias minerais do mundo. Sendo assim, essa grande reserva do maciço de Urucum será explorada de forma mais intensa no futuro. Afirmativa correta. Letra C. Na década de 1970, o projeto Radam Brasil descobriu importantes depósitos de cassiterita no estado do Rio Grande do Sul. A cassiterita é um mineral encontrado abundantemente na Amazônia brasileira, Rondônia, Roraima, Pará, Amazonas e não no sul do Brasil, o qual acabou se tornando o maior produtor nacional desse minério. O maior produtor nacional de cassiterita é o estado de Rondônia, que até pouco tempo atrás respondia por cerca de 70% da produção nacional. D. O minério de cobre, típico das áreas de bacias sedimentares mais recentes, errado. O cobre é um mineral metálico, também encontrado em províncias minerais que datam da era pré-cambriana. Possui destacada produção no estado de Sergipe, errado. O maior produtor de cobre do Brasil, disparado, é o estado do Pará. A Bahia foi, durante algum tempo,
o mais importante produtor de cobre do Brasil. Posteriormente, foi ultrapassado pelo Pará, onde se encontram as maiores reservas até então identificadas no país, o qual contribui para a manutenção do setor automotivo e eletrônico regional. Atualmente, no estado do Amapá, encontra-se a principal área de produção e exploração de manganês. O estado do Amapá foi o maior produtor nacional de manganês, não é mais. Destacando-se a Serra do Navio, a qual se localiza em terrenos cristalinos recentes. Outro erro, o manganês é um minério formado em terrenos cristalinos de constituição geológica muito antiga, ou seja, da era pré-cambriana. Então, a primeira questão, letra B. Vamos à segunda. Leia o trecho abaixo. A ascensão de uma administração neoliberal no Brasil não pode ser considerada como um caso isolado. A expansão neoliberal na década de 1990, por todo o mundo, é um fenômeno compreendido a partir dos fatos históricos que marcaram essa época. Em relação ao processo neoliberal no Brasil, assinale a opção correta. Letra A. Logo após a criação do real como nova moeda, os produtos brasileiros ficaram mais baratos no mercado externo. Errado. Quando o real foi criado, o governo estabeleceu a paridade cambial, ou seja, $1 valia R$1. Dessa forma, os produtos exportados pelo Brasil ficaram mais caros no mercado internacional, fazendo com que nossas exportações caíssem, fazendo com que várias indústrias instaladas no Brasil ganhassem mercados no exterior. Pelo contrário, muitas empresas brasileiras até fecharam as portas, primeiro, porque suas exportações diminuíram, e segundo, porque tiveram que enfrentar a invasão dos produtos importados no mercado nacional, porque o real forte deixa os produtos importados mais baratos aqui dentro, o que, de certa forma, foi extremamente prejudicial a inúmeros setores da indústria brasileira. B. O Estado se tornou mais atuante a partir do final dos anos 1980. Errado. Já no final da década de 1980, o Estado dá o início à venda das suas primeiras estatais, sem relevância, né? É claro, mas as primeiras estatais do governo já foram privatizadas no final da década de 1980, no governo do presidente José Sarney, tendo seu apogeu nos anos 1990, o apogeu da política de privatizações. A necessidade de geração de infraestrutura fez surgir novas empresas estatais, as quais controlariam as indústrias de bens de consumo duráveis. As empresas estatais que foram criadas a partir do governo Vargas, que foram fortalecidas durante o regime militar, atuaram nos setores considerados básicos e estratégicos para o desenvolvimento do país. Indústrias de bens de consumo duráveis, boa parte dessas empresas são de capital internacional e não de capital de origem estatal. C. A abertura do mercado financeiro nacional foi paralisada. Pelo contrário, foi a partir desse momento que o governo brasileiro inicia o processo de abertura do capital financeiro nacional. Nesse período, exatamente para que o Estado pudesse se reorganizar e mitigar a entrada do capital transnacional, o qual era mais competitivo e poderia colocar em risco a manutenção do mercado interno, uma grande contradição. Na verdade, o interesse do governo ao adotar a doutrina neoliberal foi atrair investimentos estrangeiros para dentro do Brasil. Para isso, o que o governo fez? Aprovou o fim dos monopólios estatais, abriu os mercados para os produtos importados, iniciou um amplo programa de privatizações das empresas públicas, promoveu a desregulamentação da economia para atrair capitais estrangeiros para setores onde os mesmos ainda eram muito limitados ou não se faziam presentes. Vamos à afirmativa D. No governo de Fernando Henrique Cardoso, a adoção de políticas neoliberais foi associada
ao grande êxito no controle do processo inflacionário, correto, conquistado pelo Plano Real, baseado na valorização da moeda brasileira, afirmativa correta. Já tivemos uma afirmativa semelhante a essa numa prova passada do Colégio Naval. Vamos ver o erro da época. A balança comercial nacional se tornou favorável, errado. Nós tivemos vários anos com a balança comercial registrando déficit, fruto da valorização da nossa moeda, que reduziu a competitividade dos nossos produtos no cenário internacional e contribuiu para o aumento das importações. Nesse período, uma vez que a valorização da moeda brasileira no mercado financeiro internacional aumentou as exportações e inibiu as importações. Foi um processo contrário. Reduziu as exportações e aumentou as importações. Então, segunda questão, resposta letra D. Terceira questão. Observe as imagens abaixo. Essa imagem que eu coletei na prova do Colégio Naval não está muito claro, mas uma é aquela que fala que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E a outra aqui fala agro não é pop. Então vamos lá. Ao discorrer sobre o processo de modernização da agricultura brasileira, é preciso considerar a existência de opiniões distintas e até divergentes sobre o tema. Nesse sentido, o desenvolvimento do agronegócio apresenta diversas interpretações. Com base nas informações acima, analise as afirmativas a seguir. Primeira, a modernização da agricultura nacional, para muitos analistas, pode ser analisada através de um viés calcado apenas nas modificações de base técnica, o que, nesse caso, significa a utilização intensiva de máquinas e insumos agrícolas. Nesse sentido, a modernização agrícola pode ser considerada sinônimo de mecanização ou tecnificação do campo, correto? Então, existem muitos produtores rurais, especialistas vinculados ao setor do agronegócio que defendem, né, a reforma agrária de base técnica. Isso, inclusive, eu debato muito nas minhas aulas, os dois modelos de reforma agrária, a distributiva e a reforma agrária de base técnica. 2. Alguns teóricos defendem que o processo de modernização do campo não pode ser analisado apenas pelo aspecto dos avanços técnicos. Eles se apoiam no fato de que, mesmo nas regiões em que as técnicas de produção foram modernizadas, ainda persistem problemas que não condizem com a modernização do campo, como a baixa produtividade e subempregos. Verdade. Razão até pela qual essa modernização do campo é conhecida como uma modernização conservadora, porque, na verdade, ela não se refletiu num ganho para boa parte da população que vive no campo, e mesmo em determinadas áreas onde essa modernização avançou, num determinado momento, a produtividade da terra ainda se mantinha abaixo dos padrões da produtividade da terra, por exemplo, nos Estados Unidos, que possui a agricultura mais tecnificada do mundo. 3. Independentemente do ponto de vista adotado, é certo que o processo de modernização da agricultura brasileira começa por volta da década de 1950, correto? É quando a Revolução Verde entra no Brasil, a Revolução Tecnológica, que se inicia nos Estados Unidos no período do pós-guerra e que posteriormente se propaga para vários países do mundo, inclusive no Brasil. Com a importação de máquinas e insumos agrícolas, tornando-se mais efetiva na década seguinte, quando se instala no país um setor industrial especializado em equipamentos e insumos necessários. Verdade. Então, muitas empresas multinacionais vieram para o Brasil produzir maquinários, fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, sementes e por aí vai. 4. A partir dos anos 1950, com o intuito de acelerar o avanço da mecanização do campo, o Estado passa a conceder linhas de créditos e financiamentos bancários, o crédito rural, verdade, o chamado crédito rural, de forma que os produtores rurais pudessem investir na modernização das suas propriedades, o que acabou privilegiando vários produtores de commodities. Lembrando que commodities são produtos primários de baixo valor agregado.
cerca de 84% do crédito fornecido pelo governo hoje destina-se ao agronegócio, agricultura empresarial. Então, desde o momento em que o governo abre linhas de crédito para financiar a produção agropecuária, o setor mais privilegiado foi o setor que envolve os grandes produtores rurais, que hoje nós chamamos de empresas rurais. Vamos à questão número 4. Leia o trecho abaixo. Durante o solstício de dezembro, o hemisfério austral sofre a ação de algumas massas de ar. Austral é o hemisfério sul. Nessa estação do ano, a dinâmica atmosférica se torna bastante dinâmica. Então, o solstício de dezembro ocorre no primeiro dia de verão, quando o Sol passa exatamente acima do Trópico de Capricórnio. Sobre a ação das massas de ar em questão, na estação do ano destacada, analise as afirmativas a seguir. Nessa estação do ano, sopram com mais intensidade os ventos alísios, os de nordeste, representados pela massa equatorial atlântica, e os de sudeste, representados pela massa tropical atlântica. Afirmativa correta. 2. A massa equatorial continental, MEC, estende seu domínio por quase todo o território brasileiro, com exceção do Nordeste, que permanece sob o domínio dos ventos alísios de Nordeste. Moçada, eu chamo a atenção de vocês para essa afirmativa. A questão, ela está baseada no livro do Melenhadas, portanto, está na bibliografia. Mas, em vários outros livros, não tem fundamento essa afirmativa. Por quê? Vou mostrar a vocês. Aqui é o mapa do IBGE. As massas de ar no verão, Brasil, IBGE, repare aqui, a equatorial continental, ela chega na porção ocidental do Nordeste, no oeste da Bahia, chega no sul do Maranhão, sul do Piauí. Aqui nós temos o mapa do livro do Ceni Moreira Ceni. Olha a massa de ar equatorial continental aqui na Bahia, no Maranhão, no Piauí. Aqui nós temos um outro mapa do Tubelis Nascimento, FL, do Meteorologia Descritiva. Olha aqui a presença da MEC, Bahia, Maranhão, Piauí. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essa questão pode ser anulada? Pode. Pode não ser anulada? Pode. Depende do recurso que você venha apresentar e fundamente o recurso com material contido na bibliografia indicada para estudar para o concurso do Colégio Naval. O professor autor da questão vai alegar que essa informação está no Melenhadas. Correto? Eu trabalhei muito tempo com Melenhadas, mas sempre quando chegava nessa parte em que ele dizia que a massa equatorial continental não atingiu o Nordeste, eu discordava, mostrava para os alunos, ó, com certo isso aí, que isso aí está errado. Não é bem assim que a banda toca, não. Então, dessa forma, o gabarito está dando verdadeira essa opção. Porém, no meu entendimento pessoal, professor Eugênio Bastos, cabe recurso? Cabe. Desde que, na bibliografia indicada, existam livros que contradizem essa informação do Melenhadas. 3. Na Amazônia Ocidental, área de origem da massa equatorial continental, MEC, cria-se uma zona de instabilidade permanente, levando principalmente à ocorrência de chuvas de convecção. Correto? No noroeste do Amazonas, Amazônia Ocidental, no centro de origem da MEC, nós temos, inclusive, a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade brasileira que registra o maior número de dias com chuva por ano. Cerca de 240 dias por ano chove em São Gabriel da Cachoeira. Normalmente aquela chuva do final da tarde, início da noite, a chuva de verão. 4. A massa tropical atlântica, MTA, dirige-se para as áreas de baixa pressão atmosférica do território nacional.
principalmente para a zona litorânea, onde provoca chuvas orográficas ou de relevo no sudeste. Correto. Durante o verão do hemisfério sul, a temperatura das águas do Oceano Atlântico aumenta. Com isso, há uma elevação da evaporação e os ventos alísios de sudeste transportam maior umidade para o território brasileiro. Só que em vários pontos, principalmente aqui da região sudeste, nós temos serras cujas vertentes estão voltadas para o alinhamento do contorno do litoral da nossa região. Então, essas serras retêm parte dessa umidade, provocando as chamadas chuvas de relevo ou chuvas orográficas. Afirmativa correta. Então, no gabarito oficial saiu letra A no gabarito oficial, tá entendendo? Só que eu, professor Eugênio, tenho o direito de discordar. Então, vamos lá para a quinta questão. Leia o trecho abaixo. A essa totalidade pertencem os biomas, ou seja, os conjuntos de plantas e animais adaptados à sobrevivência, cada qual dentro de uma zona geográfica, resultantes de uma classificação geral das comunidades de plantas e animais existentes na Terra. Sobre os biomas brasileiros, assinale a opção correta. Letra A. A floresta amazônica, também chamada de latifoliada tropical ou equatorial, possui uma enorme biodiversidade. Correto. Reflexo do elevado grau de fertilidade natural dos seus solos. Errado. Os solos da Amazônia são predominantemente pobres e arenosos, em função até mesmo do intenso processo de lixiviação, onde se destaca a mata de igapó com árvores de grande porte. Errado. A mata de igapó é aquela que margeia os rios, igarapés, lagoas da Amazônia. É uma vegetação de baixo porte. É livre de inundações durante todo o ano. A mata de igapó é uma mata permanentemente alagada. Outro erro da afirmativa. B. A mata dos pinhais ou de araucária cobre várias extensões das planícies da região sul. Errado. A mata das araucárias se desenvolve no Planalto, no interior do Planalto Meridional. E trechos da região sudeste, conta isso, correto, onde se encontra um clima muito úmido, solos de terra roxa e pequena ação antrópica. Errado. A mata das araucárias foi quase totalmente destruída. Estima-se que de 95% a 97% dela tenha sido destruída, sendo a principal atividade a exploração madeireira, acompanhada, logicamente, do desenvolvimento do agronegócio. A ação antrópica foi a principal causa da destruição da mata das araucárias, o que favoreceu a sua preservação em relação aos demais biomas do território nacional. A mata das araucárias é o bioma menos preservado do Brasil. Outro erro da afirmativa. C. A Mata Atlântica, também conhecida como floresta latifoliada tropical. Correto. Hoje bastante degradada. Correta. Estima-se que 93% da floresta tenha sido destruída. Formava uma floresta de várias florestas, ou seja, do que dela sobrou, percebe-se uma diversidade de associações vegetais que variam segundo o relevo, a altitude, os solos e a latitude. Verdade, a Mata Atlântica, ela se estendia lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Sul e também no oeste do Rio Grande do Sul. Então, nessa grande extensão latitudinal da Mata Atlântica, você tem uma variedade. A floresta, ela tem características peculiares dependendo da latitude onde ela se encontra, dependendo do relevo, dependendo das características climáticas, enfim. Então, e até mesmo da distribuição de chuvas, porque no interior a Mata Atlântica ela apresenta árvores subcaducifólias que perdem parcialmente suas folhas durante o período do inverno. Letra D. O cerrado é um domínio vegetal nativo de todo o centro-sul brasileiro. Errado. Você tem cerrado no Espírito Santo? Tem cerrado aqui no Rio de Janeiro? Tem cerrado em Santa Catarina? E por aí vai. Uma vez que necessita de chuvas bem distribuídas. Errado. O cerrado é uma vegetação tropófica, adaptada ao clima tropical subúmido,
aquele que alterna uma estação chuvosa no verão com uma estação seca no inverno. Durante o ano e temperaturas moderadas a baixas. Errado. Cerrado é uma vegetação que cresce num ambiente quente, subúmido, tendo uma vista sua demanda elevada de nutrientes para dar sustentabilidade aos grandes portes de suas vegetações. Caramba, o solo do cerrado é um solo pobre, ácido, pobre em nutrientes. Então a vegetação do cerrado é o latossolo, que é o tipo de solo do cerrado, é o latossolo, que é tido como um dos piores solos encontrados aqui no Brasil. Letra E. A caatinga, típica do Nordeste semiárido, é considerado um bioma extremamente homogêneo. Brincadeira. Nem a Mata das Araucárias, que se diz que é relativamente homogênea, podemos afirmar que é uma vegetação, um bioma homogêneo, muito menos a caatinga, que possui muitas espécies de plantas e animais. Pois a necessidade de adaptação a um meio com características adversas faz com que suas vegetações possuam raízes superficiais. O que faz com que as raízes sejam superficiais é a baixa profundidade do solo. E folhas estreitas, folhas pequenas. Onde você tem folhas estreitas, normalmente, é lá na Mata das Araucárias, onde você encontra as chamadas plantas aciculifoliadas, aquelas que têm folhas finas com formato de agulha. Lá na caatinga você tem muitas plantas com folhas muito pequenas, exatamente para se evitar a perda de umidade para o meio ambiente. Então a resposta aqui, correta, letra C. Vamos à última questão. Observe as imagens abaixo. Em 1872 foi realizada a primeira contagem demográfica do nosso país. A população brasileira chegava a cerca de 9,9 milhões de habitantes. Desde então, ela passou a aumentar de maneira singular. Com base nas informações acima, assinale a opção correta sobre a evolução demográfica brasileira. A imigração foi o principal fator do incremento populacional brasileiro, especialmente nos anos 1940 e 1980. Errado. A imigração para o Brasil caiu substancialmente, sobretudo a partir de 1930, quando no governo do presidente Getúlio Vargas foi sancionada a lei de cotas para restringir a entrada de estrangeiros no Brasil. Década de 1980, a década perdida, nós tivemos foi a emigração, ou seja, muitos brasileiros decepcionados com o quadro social e econômico do país decidiram abandonar o Brasil. Quando as entradas de italianos e alemães se fizeram necessárias para o incremento industrial nacional. A entrada de alemão e italiano foi lá no século XIX, italiano também no início do século XX, foi mais motivada pela cafeicultura e não para a indústria. B. Nas duas primeiras décadas do século passado, o crescimento natural da população se manteve constante. Aqui é só olhar o gráficozinho que você vai perceber que está correto. Pois, embora a taxa de natalidade fosse elevada, em torno de 4,6%, a taxa de mortalidade também se mantinha alta. Verdade, razão pela qual, lá no início do século XX, a população brasileira crescia de maneira não muito acelerada. C. Na década de 1940, o crescimento natural da população diminuiu aceleradamente. Errado aqui, ó. Década de 1940. Natalidade se mantém alta, a mortalidade cai rapidamente. O crescimento vegetativo ou natural aumentou nesse período. Então, errado. Fato decorrente do crescimento acentuado da taxa de mortalidade. Errado. A taxa de mortalidade começa a declinar rapidamente no Brasil a partir da década de 1940, em função da ligeira melhoria das condições higiênicas e sanitárias, o avanço da medicina, o desenvolvimento de novos medicamentos, incluindo-se aí as vacinas e por aí vai. Então vamos lá. Reflexo das dificuldades que a maioria da população passou a ter pelas precárias condições de saúde no país. Letra D. Em 1960, com o crescente aumento da taxa de mortalidade,
década de 1960, a mortalidade está caindo. É só olhar aqui, ó. Olha o gráfico. Se errasse isso aí, tinha que ganhar um cascudo, hein? Então é só olhar o gráfico. E a queda brusca da taxa de natalidade. A taxa de natalidade em 1960 ela não caiu bruscamente, ela se manteve ainda alta. O crescimento natural declinou sensivelmente, o que influenciaria um baixo incremento populacional na década seguinte. Agora que o Brasil está começando a registrar um baixo incremento populacional, o próximo censo que vai ser registrado no Brasil deverá apontar uma taxa de crescimento em torno de 0,77. Até então, até o censo, por exemplo, de 2000, essa taxa de crescimento ainda podia ser considerada um pouco alta. Em 2010 houve uma regressão significativa e agora o próximo censo a ser realizado vai se configurar um crescimento abaixo de 1% ao ano. Letra E. A partir dos anos 1970, o crescimento natural passou a aumentar no país. Errado, continua caindo. Uma vez que as taxas de natalidade aumentaram, as taxas de natalidade estão diminuindo. A difusão dos métodos anticoncepcionais, o planejamento familiar, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, o retardamento na idade do casamento, são alguns fatores que contribuíram e estão contribuindo para a queda da taxa de natalidade. Significativamente, obedecendo às políticas governamentais que passaram a incentivar as proles numerosas. Pelo contrário, apesar do governo brasileiro nunca ter assumido oficialmente uma política de controle da natalidade, já na década de 1970, iniciava-se um programa de esterilização de mulheres pobres em nosso país. Inclusive, o governo também distribuindo métodos contraceptivos. Eu mesmo, que fiz ações no projeto Rondô, numa das operações que eu realizei, por exemplo, em 1980, uma das missões que o meu grupo recebeu foi distribuir no meio rural, na localidade onde nós nos encontrávamos, preservativos e pílulas anticoncepcionais. Então, por debaixo dos panos, o governo agia para controlar a natalidade. Oficialmente, não. Ok?